Fala galera, professor Juarez, beleza? Vamos falar hoje da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, mas pensando no fato da formação dos Estados nacionais. Neste momento, a Idade Média sofrendo crise, e é clássico nos livros de história trabalhar principalmente as revoltas servis. Entretanto, é notório saber que isso não se dá de forma igual nos países da Europa. Quando eu falo em revolta servis, estou pensando principalmente na história da França. Quando nós estudamos feudalismo na escola é a história da França. Né? A nossa historiografia tem uma tendência de fazer análise a partir da historiografia francesa. Então, as jacqueries, chamadas revoltas servis, na visão de muitos autores, contribuíram para o medo da nobreza e a necessidade de formação mais coesa que poderia proteger uma nobreza que estava em crise e atemorizada. Quem falou isso foi Perry Anderson, o autor. Então, a nobreza, segundo esses autores, estava atemorizada. Ela estava em crise. Junto, surgimento da burguesia que ameaçava o status dela e o poder dela. Alguns autores falam que o Estado Nacional surge a partir da união de burguesia, nobreza e rei, que a burguesia financia os processos do Estado Nacional. Em certa medida, isso é verdade, mas não se pode generalizar. E isso o Enem pode cobrar de forma específica, com uma situação problema, por exemplo, como se deu a formação dos Estados Nacionais em Portugal e Espanha, que estão atrelados às cruzadas, por exemplo, de forma diferente de Portugal, de França e Inglaterra. A história da Inglaterra feudal, por exemplo, ela é diferente da história da nobreza francesa. Então, alguns particularismos que a generalização pode fazer errar no Enem. Porque o Enem vai cobrar uma situação problema, mas tem que saber a habilidade importante. E qual que é a habilidade importante? A nobreza percebeu as mudanças, abre aspas, estou generalizando nobreza, percebeu as mudanças necessárias e ela, então, queria criar uma carapaça política. E essa carapaça política, o que a tartaruga tem, seria o Estado moderno. Então, neste momento, a nobreza abriria mão dos seus poderes locais, e em alguns casos, na base da guerra dos reis e a burguesia financiando os exércitos de mercenários reais, por exemplo, ou aquelas pessoas leais ao rei, aproveitaram um momento de fraqueza de alguns nobres e começaram um processo, então, de unificação. Então, você tem, sim, um apoio da burguesia. Só que esse Estado ainda não é burguês, segundo alguns autores. Ele é o início do processo de desejo da burguesia de se ter o poder. Só que a burguesia ainda não estava coesa o suficiente para tentar essa mudança que será chamada no século XVIII de revoluções. Então, observe, nós estamos no século XV e essa possibilidade de mudança acontece no século XVII para o século XVIII, começando na Inglaterra, devido a diversos fatores que modificam as representações sociais e as mudanças necessárias. Né? A burguesia, que era até então colocada de lado, ao longo dos 300 anos posteriores, vai começando a ganhar corpo e até firmeza filosófica, social, para se pensar um processo de mudança. Então, esses estados nacionais ainda, eles defendem essa classe da nobreza que está atemorizada. Então, há o surgimento da figura real, onde ele é o próprio Estado, ou seja, ele concentra os três poderes nas mãos dele. E em cada região, então, você tem essa unificação acontecendo. Os dois primeiros estados nacionais a se formarem modernos é Portugal e Espanha. E por isso eles serem capazes, por exemplo, de fazer grandes empreendimentos marítimos. Ou seja, a formação dos estados nacionais, o fim da Idade Média nesse processo do século XIII ao século XV, permite, então, esses estados a fazerem grandes empreendimentos e a formação do Estado Nacional está intrinsecamente ligado, indissociável ao processo de expansão marítima. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula. Um abraço.